Hoje a gente conversa sobre literatura de língua alemã através de Gottfried Keller e seu Romeu e Julieta na Aldeia. Apesar de pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, o Keller faz parte do cânone da literatura de língua alemã e inclusive parece ter um ciclo de histórias interessantíssimo, mas que infelizmente só tem um volume traduzido aqui no Brasil, que é justamente o livro sobre o qual conversaremos aqui hoje. Aqui nós somos transportados a uma pequena aldeia que fica próxima a uma cidade fictícia criada pelo Keller, onde o seu ciclo de novelas chamado A Gente de Sevilha é ambientado. E já no início nós somos apresentados a dois lavradores, um se chamando Mans e outro se chamando Marty. E eles estão ali arando suas terras, que são separadas por uma terceira faixa de terra que fica ao meio. Só que o que acontece? O dono da terra do meio, que separa as propriedades do Mans e do Marty, morreu e o filho dele, por não ter sido propriamente registrado em cartório, os pais eram espécies de apátridas, não tinham certificação de casamento ali documentada, então o filho acaba também não sendo registrado propriamente. Esse proprietário morre e, por sua vez, seu filho não tem como provar que tem direito a receber aquela terra. Então a terra fica ali meio que a Deus dará, só que tanto o Mans quanto o Marty ficam de olho naquela faixa de terra, porque afinal de contas eles poderiam expandir a sua propriedade se invadissem um pouco daquela terra. E é isso que vai acontecendo. Conforme eles vão arando, cada dia eles tiram um fiapinho da terra do meio, vão avançando cada vez mais, até que as propriedades dele ficam praticamente coladas uma na outra, separada por um pedaço ínfimo de terra que eles não querem dividir e, portanto, passam a brigar por aquele pedaço de terra que nem mesmo é deles, mas está ali sem dono. E eles eram pessoas bastante civilizadas, se tratavam com decoro, mas a partir da disputa daquele território ali, as coisas mudam completamente. Então eles investem muitos recursos, não só sobre a forma física, então agressões, discussões, etc., mas também sobre a forma financeira, então contratando advogados, indo a tribunais, tudo para tentar conseguir aquela terra ali. Só que nesse processo de disputa, eles gastam muito dinheiro e energia. E logo um dos lavradores, o Mans, tem que deixar a sua propriedade porque não consegue mais arcar com os custos dela, tamanho o desgaste que aquela disputa causou para ele. Só que o que acontece? Esses dois homens tinham dois filhos. O Mans era pai do Sali e o Marty era pai da Frechen. Só que como eles moravam em propriedades próximas e os pais passavam o dia arando no campo, o Sali e a Frechen também ficavam por ali e acabam tornando-se amigos. Então passam a infância bastante próxima um do outro, só que quando acontece essa racha entre os pais, eles acabam também se afastando, são proibidos de falar um com o outro, até mesmo de olhar um para o outro. A Frechen se esconde bastante do Sali, não quer que ele a veja, e por fim acabam perdendo completamente o contato que eles tinham. Após ser derrotado, o Mans tem de se mudar, então se muda para a cidade próxima com a sua família, levando o Sali, e assim o Sali e a Frechen passam um bom tempo sem se ver. Até que certo dia o Sali sai com o pai dele, vai para a margem de um rio e na outra margem, depois de um tempo, ele enxerga, adivinha quem? Sim, a Frechen e o pai dela. E aí os dois pais começam a gritar insultos, cada um da sua margem do rio, mas lá na frente do rio tem uma ponte interligando as duas margens, os dois correm para lá e começam a se engalfinhar mesmo, lutar, tapa na cara, enfim, uma confusão. E aí, coitados, o Sali e a Frechen ficam morrendo de vergonha da conduta dos pais dele, tentam se separar, mas acabam se olhando ali e ficam surpresos, como eles estão diferentes do que cada um lembrava. A fisionomia mudou bastante depois desse tempo. E aí, enfim, conseguem separar os pais, cada um vai para o seu canto, mas tanto o Sali como a Frechen não conseguem parar de pensar um no outro. E aí o Sali, mais ousado que a Frechen, vai até a propriedade onde ele sabe que ela ainda reside, ainda a propriedade próxima da antiga propriedade da sua família, e fala com a Frechen, fala como ela mudou, que ele queria retomar contato com ela, que ele queria muito que eles voltassem a ser amigos. A Frechen apresenta um pouco de resistência, porque ela sabe que o pai dela não ia gostar nem um pouco de ver aquilo,
mas acaba cedendo e aí eles combinam de se encontrar e se encontram ali mesmo na propriedade do pai da Frechien, então num campo um pouco mais afastado, onde ela tem que ir todo dia e é no horário que o pai dela não tá ali. Combinam de se encontrar ali e aí ficam conversando, começam a surgir um namorinho até que o pai da Frechien aparece. E aí não vou falar o que acontece a partir disso, vocês vão ter que ler para descobrir, garanto que vale muito a pena. E eu fiquei bastante surpresa, porque quando eu falei dessa novela aqui no Instagram, eu fiquei surpresa que muitas pessoas até, considerando que essa novela é bastante desconhecida por aqui, falaram que tentaram ler a novela, mas não passaram das primeiras páginas, ficaram um pouco empacados. E eu queria dizer que eu entendo, porque nas primeiras 10 a 15 páginas, a novela é um pouco enfadonha mesmo, tanto que eu tava meio entediada, larguei a novela e resolvi continuar no dia seguinte, mas peguei no dia seguinte, passei mais umas 5 páginas e simplesmente não consegui levantar do sofá enquanto eu não acabei a novela. Juro, o negócio engata de um jeito que você lê numa sentada, então se você tem este livro aí na sua casa, não conseguiu engatar a leitura, insiste mais um pouco, porque lá para a página 20 a 30 o negócio engrena bem e aí você não vai conseguir parar de ler. E para corroborar isso que eu falei, tem um texto aqui após o término da novela que é de autoria do autor Robert Walser, e eu gargalhei lendo esse texto porque ele fala de uma experiência real que ele teve com este livro aqui, que foi o seguinte: ele estava em um restaurante e aí ele vê que do outro lado do restaurante tem uma mulher bastante bonita, na qual ele fica interessado e parece que a mulher também está interessada nele. E aí ele resolve ir chegando de mansinho e se aproximando meio discretamente, só que aí no meio tem uma estante de jornais e aí ele pega um jornal ali casualmente para fingir que está interessado, né? Disfarçar um pouco essa tentativa de aproximação, só que o jornal trazia esta história aqui, Romeu e Julieta na aldeia. E aí ele começa a ler bem despretensiosamente, só para fingir que estava distraído, mas não demora muito até que ele se vê completamente imerso na história. Tão imerso que ele vai lendo e simplesmente esquece que a mulher está ali. E aí quando ele se dá conta, meu Deus, tinha a mulher ali, ele olha e a mulher não está mais lá, tamanho o tempo que ele ficou imerso nessa leitura aqui. Mas no fim das contas ele não se arrepende e, nas palavras dele: furtando-me involuntariamente a bela mulher, eu não precisava recriminar-me de tê-la tratado mal. Subtraiu-me ao belo algo ainda mais belo, que é a novela do Keller. Esta edição aqui foi traduzida pelo Marcos Vinícius Mazzari e no pós-fácil sensacional escrito por ele, a gente também fica sabendo que o Keller é considerado o Shakespeare da novela. Se é assim, então o negócio há de ser bom. E depois de ler essa novela aqui, eu entendo perfeitamente o porquê que ela é considerada uma das histórias de aldeia mais célebres da literatura de língua alemã, se não a história mais célebre. Aliás, eu tenho gostado muito dessa coisa de histórias de aldeia, que é praticamente um gênero à parte dentro das novelas alemãs, porque aqui no canal já tem até resenhada uma, que é a novela A Aranha Negra, uma das melhores novelas que eu já li, sem sombra de dúvida. Tem vídeo aqui, deixarei o link aqui no box de informações. E tô curiosa, vocês conhecem mais alguma dessas histórias de aldeia? Vou até dar uma pesquisada para ver se eu acho alguma coisa por aqui e quem sabe a gente não conversa mais sobre histórias de aldeia aqui no canal. Fica a recomendação desta novela aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.